O mundo não para. Ele gira indiferente ao que você perde, ao que você sente. Cada segundo leva um pedaço de você, cada grito se perde no vento, cada lágrima escapa invisível. Existe um peso que ninguém vê, uma força que consome silenciosamente, um vazio que parece eterno. O que poucos percebem é que dentro desse silêncio absoluto existe algo maior, a calma. Ela não chega de repente. Ela não é confortável. Ela é uma construção feita no fundo da dor, na repetição do silêncio, no controle da própria mente. A primeira lição que nasce aqui é brutal. Quem controla o próprio silêncio, controla o próprio mundo. Epicteto disse: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Tudo ao redor é apenas matéria. O que importa é a mente que observa. Aqueles que dominam a própria mente tornam-se invisíveis ao caos, intocáveis pelo desespero. No fim, percebe-se que a calma não é passividade, ela é presença, é ação silenciosa, é força que ninguém pode medir, mas todos sentem. A pressa e o desespero têm som próprio. Passos apressados, vozes elevadas, dedos batendo em teclado e sem pausa. E então ele aparece. Dorian. Não um herói, nem alguém que buscava atenção. Apenas um homem que aprendeu a respirar enquanto todos corriam. No meio do caos de uma reunião, onde cada detalhe parecia condenar tudo, Dorian permaneceu parado. Observava cada gesto, cada palavra, cada respiração. Enquanto todos eram cegos pelo medo, ele via padrões invisíveis, caminhos que a pressa dos outros escondia. Foi nesse instante que nasceu a lição 2. A paciência estratégica revela o que a pressa cega não consegue perceber. Ele não precisava falar. O silêncio dele se tornava presença, percepção, vantagem. Cada movimento errado dos outros, cada erro cometido pela pressa, se tornava uma oportunidade. A calma de Dorian não era apenas observação, era ação, invisível, quase letal. O mundo seguia acelerado, caótico. Ele se movia devagar, mas com precisão absoluta. E isso mudava tudo. O barulho ao redor era ensurdecedor. Planos se desmoronavam, vozes se elevavam, e cada gesto parecia carregar urgência desesperada. Mas Dorian permanecia imóvel. Cada respiração dele era medida, cada olhar calculado. Enquanto o mundo se afogava na própria pressa, ele navegava por ela como quem conhece a correnteza antes de mergulhar. Nesse instante, nasceu a lição 3. Agir com clareza é mais poderoso do que agir rápido. O silêncio de Dorian desarmava tensões invisíveis, transformava acusações em oportunidades, dúvidas em caminhos estratégicos. Ele não precisava competir com o caos, ele o antecipava. As pessoas não percebiam, mas algo mudava. Cada movimento impulsivo dos outros revelava padrões. Cada decisão apressada se tornava vantagem. Dorian via possibilidades que ninguém mais via, porque dominava algo que poucos conseguem, a calma absoluta sob pressão. E então veio a virada. Um erro grave, que poderia ter custado caro, passou despercebido por todos, menos por ele. Um momento em que qualquer outro teria entrado em desespero, Dorian apenas respirou. Com o tempo, o erro se transformou em oportunidade e aqueles que se apressaram em desvantagem. A calma dele não era apenas proteção, era poder. O silêncio de Dorian começou a falar por ele. Não com palavras, mas com cada gesto, cada olhar, cada pausa que ele mantinha em meio ao caos. As pessoas ao redor sentiam algo que não conseguiam nomear: confiança silenciosa, domínio invisível. E sem perceber, a calma dele começou a abrir portas que a pressa e o desespero nunca conseguiriam. Ele aprendeu a lição 4,
A calma gera reputação e oportunidades invisíveis. Cada gesto estratégico, cada pausa calculada, cada momento de espera tornou-se sua assinatura silenciosa. Contratos surgiam antes que fossem solicitados. Pessoas procuravam orientação sem que ele precisasse pedir nada. Aliados se aproximavam porque percebiam estabilidade, mesmo sem palavras. Dorian percebeu que presença não se impõe, ela se sente. Cada passo que ele dava em silêncio era absorvido pelo mundo ao redor, deixando uma impressão que nada poderia apagar. Enquanto todos corriam, se apressavam e cometiam erros, ele se tornava a referência invisível que ninguém ousava desafiar. O caos continuava lá fora, mas dentro da sala, dentro da mente dele, reinava a ordem. A calma não apenas protege, ela molda a percepção, atrai pessoas certas e transforma pequenos gestos em impactos enormes. No silêncio do escritório vazio, Dorian sentiu o peso da decisão à sua frente. Cada escolha errada poderia custar caro, cada movimento precipitado poderia apagar semanas de trabalho. Mas ele não se apressou. Respirou fundo, analisou cada detalhe, cada possibilidade, cada consequência. Nesse instante nasceu a lição 5. A calma fortalece a mente e transforma decisões em poder estratégico. Enquanto colegas eram dominados pela pressa, Dorian percebia nuances que ninguém mais via. Um gesto, um olhar, uma hesitação, tudo se transformava em informação. Ele não precisava agir mais rápido, precisava agir certo. A calma era a lente que revelava caminhos invisíveis, estratégias que se escondiam sob o caos do mundo apressado. E então aconteceu a virada. Uma decisão que parecia arriscada se transformou em vantagem. O mundo externo rugia com pressão e incerteza, mas dentro dele reinava clareza. Cada escolha tomada com calma não apenas resolvia o problema imediato, mas criava oportunidades futuras que ninguém havia percebido. Dorian aprendeu que não existe força maior do que a mente treinada para permanecer calma. Quem domina isso não reage, cria, controla e molda o próprio destino. O corredor estava cheio de vozes exaltadas. Problemas se acumulavam, decisões eram apressadas, erros se repetiam. Todos pareciam à beira de um colapso. Mas Dorian permanecia imóvel, como se estivesse em outro tempo, outra dimensão. Cada respiração dele parecia absorver a ansiedade do ambiente. Cada gesto transmitia estabilidade silenciosa. Aqui nasceu a lição 6. A calma funciona como o escudo contra o desespero alheio. Enquanto os outros eram arrastados por emoções, Dorian permanecia intocado, capaz de analisar e agir com clareza. O mundo tentava quebrá-lo com urgência, mas sua mente era impermeável. Ele observava o caos se desenrolar, aprendendo a reconhecer padrões e identificar oportunidades escondidas. E então veio a virada. Um erro crítico cometido por alguém desesperado poderia ter custado caro a todos. Mas Dorian antecipou o movimento. A calma não apenas o protegia, transformava vulnerabilidades alheias em vantagem estratégica. Cada crise era uma lição, cada desespero um mapa que apenas ele conseguia ler. No final, percebeu que não é o mais rápido que vence, nem o mais barulhento, é quem mantém clareza quando o mundo perde a cabeça. A calma é escudo e espada, defesa e ataque ao mesmo tempo. O dia terminava, mas Dorian permanecia. Enquanto os outros se cansavam, reclamavam ou desistiam, ele continuava em silêncio, absorvendo cada detalhe, refletindo sobre cada movimento. Cada pequena ação, cada decisão controlada parecia insignificante no momento, mas acumulava-se como pedras empilhadas em um castelo invisível. Nasceu aqui a lição 7. A persistência aliada à calma transforma pequenos esforços em conquistas gigantescas. Enquanto todos buscavam resultados imediatos, Dorian entendia que o sucesso não é explosivo, mas silencioso. Cada gesto meticuloso, cada observação calma, cada reação controlada se somava,
formando uma vantagem que ninguém via chegando. A virada aconteceu quando algo que parecia trivial, uma negociação, uma conversa casual, uma análise silenciosa, se transformou em oportunidade. Enquanto outros se desesperavam por resultados rápidos, ele colhia frutos que ninguém imaginava existir. A paciência e a constância haviam se tornado sua arma mais letal. No mundo apressado, os resultados parecem rápidos, apenas para quem não observa. Para Dorian, a vitória não se mede em velocidade, mas em impacto. A calma, somada à persistência, multiplicava sua força e deixava os demais impotentes diante da clareza dele. As crises surgiam como tempestades repentinas. Problemas inesperados, decisões que desmoronavam, erros que pareciam irreversíveis. Mas Dorian permanecia imóvel, respirando no epicentro do caos. Ele não via obstáculos apenas como problemas, via lições disfarçadas, sinais que os outros ignoravam em sua pressa e desespero. Aqui surge a lição 8. A calma transforma desafios em aprendizado e fortalece a visão estratégica. Cada erro que os outros lamentavam, ele analisava. Cada tensão que quebrava os nervos alheios, ele estudava. O caos era um professor cruel, mas suas lições eram infinitas para quem tinha paciência de escutar. A virada veio quando um problema que parecia impossível de resolver se transformou em oportunidade de antecipar o próximo passo. Enquanto todos corriam atrás de soluções desesperadas, Dorian já sabia onde agir, como prevenir e como extrair vantagem. O mundo se movia em desespero. Ele se movia com clareza, acumulando conhecimento e poder silencioso. No fim, percebeu que o aprendizado verdadeiro não vem do conforto, mas da turbulência. A calma é a lente que revela padrões invisíveis, que transforma erros em mapas e que dá visão a quem sabe observar. As pessoas começaram a perceber algo diferente. Não era algo que Dorian dizia, nem gestos grandiosos. Era a presença dele, silenciosa, constante, inabalável. Cada passo, cada respiração transmitia domínio. E sem perceber, ele exercia autoridade, não imposta, mas reconhecida. Nasceu aqui a lição 9. A calma constrói autoridade e influência silenciosa. Ele não precisava gritar, pressionar ou provar seu valor. O simples fato de permanecer firme, sereno e estratégico fazia com que decisões ao redor se ajustassem à sua visão. Pessoas e situações se moldavam naturalmente à sua estabilidade. A virada aconteceu quando, em uma negociação complexa, todas as tensões foram absorvidas pela tranquilidade de Dorian. Enquanto os outros brigavam, ele guiava silenciosamente o rumo da situação. Cada ação alheia se transformava em ferramenta de controle, não por força, mas por presença. Dorian percebeu que influência não se exige, se inspira. Que liderança não é barulho, mas silêncio que provoca ação. Que calma é a moeda invisível que abre portas e direciona o mundo sem esforço aparente. O mundo se movia rápido demais. Cada passo impaciente, cada gesto apressado, cada escolha feita sob pressão carregava risco e erro. Mas Dorian permanecia calmo, respirando, analisando. Cada decisão era medida, ponderada, estudada. Ele sabia que a pressa é inimiga do futuro. Aqui nasce a lição 10. A calma gera decisões consistentes que transformam o futuro em vantagem estratégica. Ele não reagia, ele criava. Cada passo dado com clareza construía um caminho sólido, invisível aos olhos daqueles dominados pelo desespero. Pequenas ações calculadas hoje se tornavam enormes vantagens amanhã. A virada aconteceu quando uma escolha aparentemente simples se transformou em oportunidade inédita. Enquanto os outros apenas reagiam aos eventos, Dorian havia previsto, planejado e preparado o terreno. A calma dele não apenas evitava erros,
multiplicava possibilidades. No final, percebeu que não é a velocidade que vence, mas a precisão. Não é o grito que impõe respeito, mas a serenidade que conquista resultados duradouros. Cada decisão tomada com calma é um investimento silencioso no próprio sucesso. O caos continuava ao redor, como tempestade que não se aquieta. Erros se repetiam, crises surgiam, pessoas se desesperavam. Mas Dorian permanecia imóvel, observando cada detalhe. Enquanto os outros viam apenas problemas, ele enxergava caminhos escondidos. Nasceu aqui a lição 11. A calma permite enxergar oportunidades onde outros só veem problemas. Cada gesto impaciente, cada decisão apressada dos outros, cada falha, tornava-se uma pista. Cada movimento silencioso de Dorian se transformava em vantagem. O mundo oferecia segredos apenas para quem estava disposto a observar sem se perder na confusão. A virada aconteceu quando uma situação aparentemente impossível se revelou uma chance única. Os desesperados tentavam apagar incêndios, mas Dorian identificou a saída que ninguém imaginava. Sua calma não apenas protegia, ela transformava obstáculos em trampolins. No final, percebe-se que a visão estratégica não nasce da força, mas da serenidade. Que enxergar além do caos é uma habilidade silenciosa, cultivada no controle absoluto da própria mente. Tudo ao redor parecia prestes a desabar. Prazos apertados, expectativas esmagadoras, erros acumulados. A tensão era quase palpável. Mas Dorian permanecia imóvel. Cada respiração controlada absorvia a pressão. Cada gesto silencioso mantinha um foco. Ele não sucumbia, não se desesperava. Transformava o peso do mundo em energia estratégica. Aqui nasceu a lição 12. A calma fortalece a resiliência emocional e transforma a pressão em vantagem. Enquanto os outros eram esmagados por emoções, Dorian mantinha controle absoluto, percebendo o fluxo de acontecimentos e antecipando consequências. A pressão não o dominava, ela se tornava aliada, ferramenta de precisão e crescimento. A virada veio quando uma crise crítica ameaçou tudo ao redor. Todos esperavam pânico, mas Dorian reagiu com clareza. Cada decisão tomada sob tensão extrema se tornou uma vantagem. Cada movimento dos desesperados era antecipado. Cada erro convertido em oportunidade. A calma dele multiplicava resultados e diminuía riscos, mesmo em meio ao caos. No fim, percebe-se que a verdadeira força não é a ausência de pressão, mas a habilidade de transformá-la em controle e vantagem estratégica. A calma não apenas protege, ela constrói resiliência que nenhum desespero consegue quebrar. Dorian observava as consequências silenciosas de suas ações. Não eram gestos grandiosos ou palavras altas que causavam impacto. Era a presença calma, firme, inabalável, que começavam a moldar a realidade ao redor. O mundo reagia a ele, antes mesmo que percebesse. Cada decisão pensada, cada pausa estratégica, cada silêncio carregado de intenção tinha efeito profundo. Aqui nasce a lição 13. A calma multiplica influência e cria impacto duradouro. Ele percebeu que enquanto todos se preocupavam em aparecer ou agir rápido, sua serenidade construía autoridade invisível. Pessoas confiavam, seguiam-se, situações se ajustavam ao ritmo dele sem esforço aparente. A influência silenciosa se tornava força concreta. A virada aconteceu quando uma situação crítica, que poderia ter gerado desastre, se transformou em oportunidade de deixar sua marca de forma definitiva. Cada ação que os outros consideravam improvável de ter efeito, Dorian realizava com precisão, deixando rastros de impacto duradouro. A calma não era apenas proteção ou estratégia,
era poder, que transformava o mundo sem alarde. No fim, percebe-se que a verdadeira influência não se exige, não se grita, não se impõe. Ela nasce da clareza, da paciência e do domínio silencioso do próprio espírito. A calma transforma o indivíduo em força capaz de alterar destinos. Dorian percebeu que o mundo exterior só se curva diante de quem domina o interior. A calma não era apenas reação ao caos, era criação de ordem invisível. Cada pensamento ponderado, cada emoção controlada, cada ação calculada transformava a realidade ao redor. Ele se tornou maestro de situações que pareciam incontroláveis, regendo sem levantar a voz, movendo peças sem ser visto. Nasceu aqui a lição 14. A calma gera maestria sobre si mesmo e sobre o ambiente. Enquanto os outros eram levados pelo vento da pressa, Dorian dirigia a correnteza com sutileza. Cada desafio, cada conflito, cada pressão era um instrumento para afirmar controle e estratégia. A maestria não se impõe, ela se manifesta na ação silenciosa que gera resultados visíveis e duradouros. A virada veio quando um evento que ameaçava desequilibrar tudo se transformou em cenário de demonstração da sua maestria. Cada passo seu conduzia os outros, cada silêncio dele moldava decisões e cada gesto consolidava sua presença. A calma tornou-se, assim, a força invisível que molda realidades. No final, percebe-se que dominar a própria mente é o primeiro passo para dominar o mundo ao redor. Quem possui calma absoluta transforma caos em harmonia e influência, conduzindo tudo sem precisar mostrar esforço. O mundo continuava em desordem, mas Dorian permanecia imóvel. Não havia necessidade de correr, gritar ou provar nada. Cada passo calculado, cada pausa estratégica, cada respiração controlada culminava em poder invisível. Ele havia aprendido que a força verdadeira não se anuncia, se sente, se percebe, se vive. Aqui surge a lição 15. A calma leva à vitória silenciosa e ao domínio completo do próprio destino. Toda a paciência, toda a persistência, toda a observação minuciosa, todo o controle emocional culminaram em um momento em que nada mais poderia desviá-lo. O caos externo já não tinha poder sobre ele. Cada desafio, cada desespero alheio, cada erro se transformou em trampolim para o sucesso. A virada final se deu quando os frutos de anos de calma e estratégia se manifestaram. Situações que pareciam intransponíveis se tornaram oportunidades. Pessoas que antes questionavam foram conquistadas pelo magnetismo silencioso de sua presença. Dorian compreendeu a verdade que poucos têm coragem de enfrentar. O poder real não se conquista com força ou pressa, mas com clareza, paciência e domínio absoluto de si mesmo. E agora? É o momento de você refletir. Quantos momentos de desespero você já viveu, correndo atrás do que parecia urgente? Quantas vezes ignorou a força silenciosa dentro de você? Se isso fez sentido, se algo dentro de você despertou, escreve "Eu tô aqui" nos comentários. Compartilhe essa presença silenciosa e veja o que a calma pode fazer pelo seu próprio mundo.